Olá, pessoal, tudo bem? Uma questão nos crimes contra a ordem tributária, sonegação fiscal. A mera condição de sócio naquela pessoa jurídica é suficiente para a responsabilidade criminal? Esse tema sempre foi muito debatido na jurisprudência do STF e do STJ. E por que isso? Os crimes contra a ordem tributária são conhecidos, são chamados crimes societários, também chamados crimes de gabinete. Por quê? Porque são praticados a portas fechadas. Se são praticados a portas fechadas, isso dificultaria os órgãos de acusação de reunirem elementos sobre aquele crime. Então, não é raro acontecer o seguinte: nesses crimes de gabinete, também chamados crimes societários, não é raro acontecer o seguinte: sócios A, B, C e D. O D é o sócio administrador. Bom, o que acontece? Não é raro a denúncia trazer no seu polo passivo os 4 sócios. Embora só o D seja o administrador, o Ministério Público denuncia todos os 4 sócios. E aí a pergunta é a seguinte: o D não é o administrador? É. O A, o B e o C são sócios? Sócios são. Mas são administradores? Não. Então a pergunta é essa: será que a mera condição de sócio é suficiente para figurar num processo criminal como réu, porque houve a sonegação fiscal praticada em nome da pessoa jurídica? Essa é a pergunta. A resposta é não. A mera condição de sócio não é suficiente para o agente figurar na denúncia como réu por uma sonegação fiscal praticada em nome da pessoa jurídica. Por que isso? Porque a responsabilidade criminal, nesse caso e em todos os outros, ela deve ser individualizada. Não é a mera condição de sócio daquela pessoa jurídica que faz com que ela possa, com que o agente, o sócio, possa virar réu no processo criminal. Tem que ficar provado que ele concorreu para aquele crime. Tem que ficar provado que ele teria praticado a sonegação fiscal. Mas ele quem? O administrador. Então, como regra geral, a jurisprudência caminha nesse sentido. A mera condição de sócio não é suficiente para atribuir a alguém a responsabilidade criminal por uma sonegação. Como regra geral, a responsabilidade criminal é do administrador, dos outros sócios, não. Inclusive, o STF e o STJ exigem que a denúncia traga o nexo de imputação, também chamado vinculação mínima. O que significa, o que seria o nexo de imputação ou vinculação mínima? Seria a prova de como o administrador teria concorrido para o crime. Então, resumo da ópera: a mera condição de sócio na sonegação fiscal não é suficiente para atribuir a ele responsabilidade criminal. Ponto 1. Ponto 2. A responsabilidade criminal é do administrador da pessoa jurídica. E ponto 3. Ainda que seja administrador, a denúncia tem que descrever o nexo de imputação ou a vinculação mínima, que significa o quê? Como aquele administrador teria concorrido, teria para a prática do crime, como é que ele teria praticado, de que forma, com que meio, quando foi isso. Então tem que haver a prova que o administrador concorreu, praticou a sonegação fiscal. Um abraço e até a próxima.